Hello guys! Teacher G passando mais uma vez por aqui. Hoje com a nossa aula completa, que toda terça, quinta e sábado você vai ter, tanto pelo Instagram, pelo YouTube ou pelo Facebook, né? Então, em qualquer uma dessas três plataformas, toda terça, quinta e sábado, você vai perceber que vai ter uma aula mais completa lá da Teacher G, com conteúdo mais denso, uma aula mais longa, onde a gente aprofunda mais, tem mais exemplos, né? Então, se você quer algo com esse tipo de conteúdo, né, mais completo ali, um completão, terça, quinta e sábado, todos esses dias tem esse tipo de conteúdo nas plataformas, as três que eu já mencionei com você. Então, se você está me vendo pelo YouTube, já clica aqui embaixo no se inscrever, deixa o sininho acionado para te lembrar, opa, tem aula completa hoje, tá bom? E se você já é assinante, né, já se inscreveu aqui no canal do YouTube, fica atento a esses dias para você ter aula completa todo dia. E nas outras plataformas, Instagram, Facebook, tem 2 vídeos no mínimo todo santo dia, every single day, todo santo dia tem conteúdo lá para você, tudo bem? Let's start it, para a gente começar a nossa aula de hoje então, né? Às terças, quintas e sábado eu nem falo vídeo, eu falo aula mesmo, porque é uma aula, tá? Eu separei aqui 3 formas da gente falar eu estava pensando em inglês, né? Por que eu separei esse conteúdo? Porque tem 3 maneiras diferentes de eu falar eu estava pensando e eu percebo que quando a gente vai usar isso, quando as pessoas vão usar esse tipo de situação, eu estava pensando, o que a gente poderia fazer hoje, né? E aí, o que eu vou usar? Será que só tem uma maneira de usar? Né? E aquela outra, por que aquilo lá também quer dizer a mesma coisa, mas é diferente? Então, a gente vai conhecer um pouquinho essas 3 formas de poder falar eu estava pensando em inglês. Para a gente começar, que eu acredito que talvez seja o mais conhecido, né? É o verbo think, que é pensar, né? Então, talvez esse seja o que você mais conheça ou o que você tem usado com mais frequência. Quando você quer falar eu estava pensando, I was thinking, tá? O que significa quando você usa esse think, já que a gente vai conhecer 3 maneiras de falar eu estava pensando, toda vez que você fala esse tipo de situação, I was thinking, o think, ele tem essa ideia de refletir sobre algo, considerar algo. Então, quando você diz que você estava pensando e na sua frase em inglês, ou você ouviu, né, alguém dizendo I was thinking, ele quer dizer esse sentido de estar pensando a respeito, refletindo, considerando aquele assunto ou não. Por exemplo, olha ali no exemplo. Você já sabe, né, quem acompanha as minhas aulas, que toda aula tem muitos exemplos, que é a maneira mais fácil da gente entender esse como fazer, né? Então dá uma olhadinha ali, ó. Eu estava pensando sobre aquele problema. Poxa vida, eu estava aqui, estava pensando sobre aquele problema, eu estava pensando sobre aquele conteúdo, sobre aquela dúvida de inglês que você tinha, sabe aquela dúvida que você me perguntou? Então, eu estava pensando sobre ela. O que eu quis dizer? Eu estava refletindo, eu estava considerando aquela dúvida, aquele problema, aquela situação. Essa é a ideia do I was thinking, tá? Dá uma olhadinha ali, ó. Eu estava pensando sobre aquele problema. I was thinking about that problem. Então, por isso que o think vai dar essa ideia de pensar, sempre no sentido de refletir, considerar, né? Às vezes a gente ouve também uma pergunta com think do tipo What do you think? What do you think about it? O que você pensa a respeito disso? Né? O que você considera? O que você acha a respeito disso? É sempre essa intenção, o think, tudo bem? Olha o próximo exemplo que eu deixei aqui, ó. Eu estava pensando em estudar inglês, ou seja, eu estava considerando essa possibilidade. Talvez começar a estudar inglês. Eu estava aqui refletindo em começar a estudar inglês. Então, o think, ele sempre vai ter essa ideia aí, né? De refletir, considerar algo. Como é que você pode dizer isso, então? I was thinking about studying English, tá? I was thinking about studying English, tá? Então, sempre nessa ideia de refletir, considerar, pensar sobre aquilo nesse contexto. Olha o próximo exemplo.
Eu estava pensando sobre a nossa decisão. Poxa vida, a gente tomou uma decisão e estava eu aqui pensando sobre essa decisão que a gente tomou, né? Estava lá refletindo, será que foi a melhor decisão? E se a gente tivesse feito de outro jeito? Então, eu estava aqui pensando, será que foi a melhor decisão? Então, esse thinking vai dar essa ideia. I was thinking about our decision, tá? Então, I was thinking é uma maneira de dizer eu estava pensando, tá? Vamos dar uma olhadinha então na segunda forma de dizer isso? Então a gente já sabe que o think é pensar, também muitas vezes ele vem traduzido como achar, né? O que você acha disso? O que você pensa disso, né? Olha, eu acho, né? Na minha opinião, eu acho que. Então a gente vê muito essa construção com o think. In my opinion, I think. In my point of view, I think. No meu ponto de vista, eu acho que você deveria fazer isso. Mesma coisa, o mesmo sentido que a gente vê aqui, né? Eu considero que você deveria fazer isso. Pensando aqui, refletindo, eu acho que você, tá? Então, o thinking, I was thinking, vai dar essa ideia. Já estava refletindo, eu estava considerando sobre isso. A segunda maneira, inclusive tem uma aula minha lá no YouTube, eu não me lembro se eu já postei essa aula também no IGTV, no Instagram, se sim, se não, não me lembro. Mas se você tiver interesse nessa aula, deixa o seu comentário aqui abaixo do vídeo que eu respondo com o link para você, tá? Tem uma aula que eu só falo desse conteúdo aqui do wonder, tá? Eu falo I wonder what, I wonder who, I was wondering, qual que é a diferença entre eles. Então é uma aula muito bacana, onde eu falo só sobre wonder. Eu não me lembro o nome da aula, se é só I wonder, porque são tantas publicações, tanto conteúdo, mas se você tiver interesse nessa aula e você não achar, comenta aqui, eu já coloco o link direto aqui para você ir nessa aula, tá? Então tem uma aula super completa falando só desse conteúdo aqui do Wonder, que também é bastante utilizado no inglês. Mas aqui eu não vou pegar todo o conteúdo, todas as possibilidades que a gente tem de trabalhar com Wonder, que vai além dessa daqui que eu tô vendo agora aqui com você, tá? Aqui a gente só vai ver esse I was wondering, que é eu estava pensando também, tá? Lembra que eu falei que são 3 maneiras de dizer eu estava pensando? A segunda é essa, I was wondering. Quem é esse I was wondering? Eu estava pensando, só que qual sentido então eu quero usar quando eu uso essa construção no inglês? Toda vez que a gente usa I was wondering, ou alguém fala isso pra gente, a gente vê num filme, numa série, ele tá querendo dizer o seguinte: eu estava pensando no sentido de eu queria saber. Eu tô aqui me perguntando sobre isso. Eu tava pensando se você poderia fazer isso pra mim. Mas esse eu tava pensando é tipo, eu queria saber se você poderia fazer isso pra mim. Eu tava aqui me perguntando, pensando comigo mesmo, será que você não poderia me ajudar aqui não? Então é um estava pensando, mas tipo, eu queria saber. Né? Tá esperando assim uma resposta sua. Normalmente essa construção aparece com um if também, né? Eu tava pensando se você não poderia me dar um help aqui, né? Então, I was wondering. Vou usar nesse sentido, tá? O que você vai perceber nessa aula de hoje? Que as 3 formas que nós vamos conhecer aqui, eu posso traduzi-las da mesma maneira. Eu estava pensando para as 3. O que muda é isso, o sentido de uma, o sentido de outra. Vocês perceberam que é bem sutil, né? Ali eu estava refletindo, considerando uma situação, usando lá o thinking. I was thinking. Aqui não. Aqui eu tô querendo saber, eu tô aqui me perguntando, será que isso é possível, tá? Vamos dar uma olhadinha no exemplo? Olha ali. Eu estava pensando se você poderia me ajudar. Lembra que eu falei que muitas vezes vai aparecer o se junto com essa construção? Olha ali. I was wondering if you could help me. Então eu estava pensando se você poderia me ajudar. Né? A gente não vai traduzir muito. Eu queria saber se você... Posso também, tá? É uma tradução que dá pra gente usar dependendo da situação. Queria saber se você pode me ajudar. Eu posso usar I was wondering. I was wondering if you could help me. Ou eu estava pensando se você pode me ajudar. Né? Então essas 2 traduções podem aparecer aí para você. Né? Como aqui a gente está focando nesse eu estava pensando, né? Então só para você entender que também pode ser traduzido dessa forma, só que agora com uma outra construção, diferente da primeira que nós vimos. Olha o outro exemplo. Eu estava pensando onde você estava, onde você esteve. Bastante usada essa frase, aparece muito nas séries, nos filmes. I was wondering where you have been. Ou where you've been, né? O have abreviado ali.
tava pensando aqui comigo, onde você tava? Tipo assim, queria saber, onde é que você tava? Por onde você andou? Né? Então, sempre, I was wondering vai dar essa ideia de que você quer saber. Eu tava aqui pensando, mas eu queria saber por onde você tava, hein? Tá? Olha o próximo exemplo. Eu estava pensando sobre isso. Dá uma olhadinha ali, ó. I was wondering about that, tá? Eu também posso usar nesse sentido, nisso, né? Eu estava aqui me perguntando a respeito disso, né? Eu estava aqui querendo saber sobre isso. O que está acontecendo? Essa foi a ideia desse I was wondering about it, né? Ou about that, tanto faz. Né? Eu estava aqui pensando comigo, né? Eu queria saber, estava pensando um pouquinho sobre isso, tá? Não no sentido mais aqui de refletir, de considerar, mas no sentido de querer saber. O que está acontecendo? Então, esse é eu estava pensando quando eu uso I was wondering. E tem uma terceira situação que as pessoas também usam com essa tradução de eu estava pensando, I was imagining. Guys, o imagining é do verbo imagine, que é imaginar, que bem ao pé da letra, se a gente for traduzir, é essa ideia de visualizar mesmo, de criar aquela imagem na sua cabeça, tá? Então você cria na sua cabeça aquilo que você está pensando. Por exemplo, ó, eu não sei o que eu estava pensando. Tipo, eu não sei o que eu estava imaginando, o que eu estava enxergando, o que eu estava criando na minha cabeça, o que eu estava vendo na minha cabeça. Então, toda vez que você usar nesse sentido, ó, I don't know what I was imagining. Eu não sei o que estava pensando, o que estava passando pela minha cabeça, o que eu estava visualizando. É esse sentido, tá? Então, por isso aqui, o imagining, I don't know what I was imagining, vai dar esse sentido. Eu sempre falo para os alunos, teacher, como é que eu falo? As pessoas gostam muito de ter essa resposta pronta, né? Teacher, como é que eu falo? Eu estava pensando. Você percebeu que eu já não posso sair respondendo I was thinking? Eu não sei que tipo de pensamento, que tipo de frase, o que ele quer dizer, né? Então, as pessoas têm o hábito de perguntar, tá tudo bem fazer essa pergunta, tá? Teacher, como que eu falo? Eu estava pensando. Eu sempre faço uma pergunta logo a seguir. Eu estava pensando, tipo assim, o quê? O que você queria dizer? Eu estava pensando se você poderia ir comigo. Ok. Qual desses daria certo aí, ó? Acho que você já até poderia me ajudar nessa resposta, né? Eu tava pensando se você podia ir comigo. Então a gente pode usar I was wondering, né? Não, teacher, eu quero saber como é que eu falo eu estava pensando sobre esse assunto. Legal. I was thinking. Não, eu queria saber assim, eu tava pensando, né? O que você tinha na cabeça? O que eu tinha na cabeça em fazer isso, tá? Então, cada tipo de situação, você pode usar um. Então, não tem o certo ou o errado, vai depender do que você quer dizer, tá? Então, olha esse exemplo, ajuda bastante a gente a entender isso. Eu não sei o que eu estava pensando. É tipo, eu não sei o que eu estava imaginando, o que eu estava visualizando. Eu vi uma coisa, eu visualizei uma coisa, mas não é nada disso que eu pensei, tá? Então, o imagining cairia muito bem nesse tipo de situação. Olha o próximo exemplo, eu inverti agora, deixei no inglês para você, que eu acho que você vai reconhecer essa frase. Talvez. Dá uma olhadinha ali, ó. Imagine all people living for today. Reconheceram isso de algum lugar? Uma música famosa do John Lennon, que é o Imagine. A música se chama Imagine. Olha o que ele fala ali, ó. Imagine all people living for today. Imagine todas as pessoas vivendo o hoje, né? Então, é bem nesse sentido, visualize. Você consegue ver isso? Todo mundo, se tivesse preocupado só com o hoje, só com o presente, sem andar com tanta ansiedade. Inclusive, é uma letra linda. Se você quiser entender mais do Imagine, né, você pode trabalhar com essa música e ver todas as frases e sentenças que aparece o Imagine e entender mais ainda o sentido, né? Na letra, John Lennon usa bastante o imagine nesse sentido mesmo, visualize, enxergue, veja, crie na sua cabeça essa imagem, tá? Então, muitas vezes o imagine também pode ser traduzido como pensar, né? Só que sempre nessa ideia, é um pensar onde você vai enxergar aquilo, onde você vai visualizar. Eu costumo dizer muito para os meus alunos o seguinte: sempre vai ter várias maneiras de você dizer a mesma coisa no inglês. Sempre. A princípio isso pode parecer ruim, que o aluno fala, entendi, mas aí, ó, se você parar para pensar,
essa opção que você tem de quando você quer dizer algo, quando você quer passar uma ideia, sempre você vai ter várias formas de dizer aquilo, isso é muito bom. Porque de repente, se você não conhece a opção A, você tem a B. Olha, a opção A e a C e a D eu não conheço, mas a B eu conheço, então eu vou usar essa que eu já vou conseguir transmitir a minha ideia, né? Então sempre vai ter várias opções para eu falar a mesma coisa. Vai depender da situação, vai depender do que você quer dizer, e isso é muito favorável, né? Porque daí você tem a opção de conhecer uma dessas opções e conseguir se sair numa comunicação real. Então, isso é muito bom e muito favorável. A gente viu aqui 3 formas de dizer eu estava pensando. Ai, Titi, mas eu não vou gravar todas essas. Tá tudo bem, né? Lembre-se sempre que você vai poder dizer mais de uma maneira isso que você quer falar. Eu estava pensando. Você pode usar I was thinking, I was wondering, I was imagining. Vai depender do que você quer dizer, né? Não fica tão preocupado se, nossa, mas e se eu falar errado? Não tem certo e errado. E sim, o que você quer dizer, né? E se de repente você usou um que não era bem aquilo, você vai perceber que, nossa, não é que eu não fui entendido. Normalmente quando isso acontece, aquela pessoa com a qual você está conversando, ela vai confirmar aquela informação com você. Sorry, what do you mean? Tipo assim, como, né? O que você quis dizer mesmo? Então fica tranquilo em relação a isso. Então pra gente recapitular aqui, ó, as 3 formas de falar. Eu estava pensando em inglês, a gente viu aqui o primeiro, né? I was thinking, que é naquela ideia mais de eu estava refletindo, eu estava considerando, eu estava aqui pensando sobre aquele assunto, eu acredito que seja melhor a gente fazer isso. Então, é numa ideia de refletir, tudo bem? O think vai dar essa ideia de refletir sobre algo. Wondering, I was wondering. Lembra que tem uma aula completa desse wonder, gente, que é uma aula assim sensacional. Não é porque eu que gravei e ministrei a aula, não, mas é um conteúdo que ficou muito bacana, porque é um conteúdo que a gente não vê com tanta frequência disponível assim pra gente nas plataformas, na internet, com todos os exemplos que estão ali. Então, eu, se fosse você, pesquisava, ou deixa aí nos comentários que eu mando o link direto para você nem ter trabalho de ficar procurando lá na biblioteca de vídeos, e eu mando para você porque é um conteúdo muito bacana mesmo, tá? Então, recapitulando, o primeiro ali, I was thinking, eu estava pensando no sentido de eu estava refletindo sobre isso, sobre algo, eu estava considerando, tá? I was wondering, eu estava pensando, mas naquele sentido, eu estava me perguntando, eu queria saber, eu tô precisando saber dessa resposta, tá? Tava pensando aqui, eu queria saber se você podia me ajudar. I was wondering, tá? I was imagining, eu estava pensando, eu estava visualizando, eu estava imaginando, vai dar essa ideia de, nossa, eu não sei o que eu estava pensando naquele momento, eu não sei o que eu vi naquele momento, eu imaginei uma coisa, criei uma coisa na minha cabeça e não era aquilo. É isso, tá? Então, por isso que muitas vezes você vai ver essas 3 situações, essas 3 sentenças traduzidas como eu estava pensando. E aí, para você não ficar mais confuso em relação a isso, mas qual que eu uso? Essa é a diferença das 3. Titi, mas eu não vou gravar tudo isso agora, por isso que eu te indico. Passou um tempinho, né? Deixa essa aula salva aí para você, né? Seja no Instagram ou seja lá no YouTube, salva o link. De tempo em tempo você dá uma revisada, dá uma olhada de novo. Assim vai te ajudar a consolidar esse conteúdo. Você pode montar exemplos, né? Fazendo frases no português e falando no inglês. Lembre-se sempre, pratique sempre falando. Se você quer desenvolver a fala, essa técnica é excelente para você ativar a sua fala aí no seu processo de aprendizagem. Tudo bem? Guys, see you next class. Thank you. Bye bye.